Então, antes nós vamos fazer uma oração, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. E eu te peço, me ensina a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vocês estão felizes? Aprender. Se
que a gente está aprendendo sobre João, que foi um discípulo de Jesus, né? E depois ele se tornou um pastor, né? E no livro de João, ele registra alguns textos falando que Jesus é a luz. Vamos ver o texto? Só depois eu quero perguntar umas coisas para vocês. Vamos ler. João 8:12, vamos ler comigo. Falando, vamos lá, 2 vezes já, quero ouvir. Não, quero ouvir alto, tá? Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Mais uma vez. João 8:12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que vocês entendem olhando e lendo esse versículo da Bíblia? Que luz, o que a luz faz? Ilumina e separa das trevas, né, Benjamin? Aqui a gente tem uma ilustração, né, mostrando a divisão ali de luz e trevas. Luz e trevas. Quando está em trevas, a gente enxerga? Não. Quando está em luz, a gente enxerga? Sim. Vamos chamar 3 pessoas aqui. Quero fazer um teste. Vamos chamar o Messias, que está vindo a primeira vez, né? Os juniores querem participar ou não? Não? O Benjamin e o Davi. Depois a gente vê outras coisas, tá? Pera aí. Vamos fazer um teste, hein, Messias? Fica sem. Ó, nós vamos fazer um teste primeiro para a gente ver se enxerga na luz ou nas trevas. Aqui, nosso objetivo é deixar ele nas trevas. Vem aqui, Davi não, Daniel. Desculpa. Dani, você vai fazer na frente, só que fica assim, ó. Vamos deixar o Messias aqui assim, e você vai ficar aqui assim, para todo mundo ver o que você vai fazer, tá? Você vai fazer um número com as tuas mãos, mas ninguém pode falar. Vamos ver o que o Messias vai entender ou não. Pode fazer. Você consegue ver o que está ali na mão dele, Messias? Chuta um número. Tá certo. Muito bem. Agora vamos lá, o próximo. Vamos, Davi. Fica aqui, Dani. Fica aqui. Pode sentar, Messias. Eu fico aqui. Olha, 20. É que eu vi só o 2. Tá bom. 1, 2, 3, faz outro, Dani. Pode falar se você está enxergando também. Não? 6. Não, tá errado. 30. Vamos lá, agora Benjamin. Vai lá. De 1 a 10, então. Benja, você está enxergando? Então fala. Não pode falar, você falou, já faz outro agora. Faz um número. Outro número. E agora, Benja? Não? Chuta? 7. Não, errou. Então vamos lá sentar. 22. Senta todo mundo. Então a gente consegue. Depois a gente pode fazer essa brincadeira com todo mundo, tá? Mas vocês conseguem enxergar as coisas quando está tudo escuro? Não. E
Lembra quando a gente falou que vocês estavam todos no EBF ontem, né? Aí quando a gente contou a história do início do pecado, né? E aí o pecado faz o que com o coração mesmo? Afasta a gente de nossa Isso. E deixa o nosso coração sujo, né? Sim. Mas a gente também pode comparar o pecado com escuridão, porque a gente não consegue enxergar nada. E aí vem Jesus e Ele é a luz, e aí a gente começa a enxergar as coisas, né? Então a luz do mundo nos afasta do pecado. Mas aí eu queria ver se vocês lembravam de uma história. Eu acho que eu já contei, mas quem não contei, quem não lembra vai aprender. De um dia que Jesus, ele estava andando nas ruas da cidade e eles passaram por um homem que era cego de nascença. Ou seja, ele não enxergava nada desde que ele nasceu. Era como se ele estivesse na completa escuridão. E aí, as pessoas passavam por ele, né? Ele pedia dinheiro, porque naquela época quem era cego não conseguia trabalhar. Então ele ficava na rua pedindo dinheiro. E aí os discípulos de Jesus perguntaram: Mestre, por que aquele homem nasceu cego? Foi por causa de algum pecado dele ou pecado de alguns dos pais dele? Aí Jesus respondeu assim: não, ele nasceu cego não foi por causa do pecado, foi para que manifestasse a glória de Deus na vida dele. Aí Jesus então se agachou e o que ele fez? Como que ele fez o barro? Ele cuspiu no chão, né? E aí ele fez um barro e colocou no olho do cego. Só que Jesus mandou ele ir até que lugar? Mas era algum lugar específico. Alguém lembra? Era um tanque dentro da cidade de Jerusalém, chamado... Não. Siloé. Isso mesmo. Então, Jesus mandou ele lavar o rosto num tanque de Siloé. E quando ele lavou o rosto, o que aconteceu? Ele enxergou pela primeira vez, exatamente. Ele não voltou a enxergar porque ele nunca tinha enxergado. Isso mesmo. E aí ele enxergou pela primeira vez e ele ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz, que ele saiu correndo para falar para todo mundo o que tinha acontecido com ele, né? Como que vocês acham que seria para uma pessoa, eu quero ouvir o que vocês acham, que nunca tivesse visto nada e de repente começasse a enxergar? Incrível, né? Algo totalmente novo, porque ele conhecia essas coisas só de tocar ou de ouvir, né? Usando os outros sentidos, mas ele nunca tinha visto nada. Então era algo realmente incrível. Muito bem, Messias. E aí ele foi falando para todo mundo do milagre que Jesus tinha feito na vida dele. E aí, você sabe que naquela época tinha uns religiosos chamados fariseus. Vocês acham que eles ficaram felizes? Não. Mas eles eram religiosos que não gostavam de Jesus. Eu estou ensinando agora. Eu estou ensinando agora. E esses fariseus, eles não gostaram ainda mais que Jesus tinha feito um milagre, porque era sábado. E eles achavam que milagres não podiam ser feitos no sábado. Vocês sabem por quê?
Lá no passado, na época de Moisés, vocês lembram que tinha os 10 mandamentos? Né? Um dos 10 mandamentos falava assim, que não tinha que guardar o sábado, né? Então os fariseus não ficaram nem um pouquinho felizes de Jesus ter feito um milagre no sábado. Mas acontece que Jesus fez alguma coisa boa ou não? Muito boa, né? Ele fez um milagre. Então, depois disso, a gente até aprendeu que o importante não é exatamente o dia, mas guardar um dia para o Senhor, né? E hoje a gente guarda o domingo, não necessariamente o sábado. Mas os fariseus ficaram muito bravos e chamaram eles, o homem que nasceu cego. Na Bíblia não fala o nome dele. Aí chamaram ele e eles começaram a falar assim: como assim que você está dizendo que você nasceu cego se você está enxergando aqui agora? Aí o cego falou: então um homem chamado Jesus, ele me encontrou, aí ele cuspiu no chão, ele fez barro com o cuspe dele, colocou nos meus olhos, me mandou ir até o tanque de Siloé. Eu me lavei, quando eu me lavei, eu comecei a enxergar. Mas não é possível, você não nasceu cego. Aí mandaram ele embora. Só que a cidade inteira conhecia ele, porque como ele nasceu cego, ele sempre estava na rua pedindo dinheiro, né? Então todo mundo conhecia ele. E aí a cidade estava falando do milagre de Jesus, das maravilhas de Jesus. E aí os fariseus, muito nervosos e bravos, mandaram chamar os pais dele. Aí os pais dele falaram assim, os fariseus perguntaram para os pais: aquele lá é seu filho? Sim, é meu filho. E ele nasceu cego? Sim, ele nasceu cego. Mas como que ele está enxergando? Aí os pais responderam: a gente não sabe, pergunta para ele. Né? Aí foram lá e chamaram de novo o cego. E o cego falou: mas eu já disse para vocês, eu estava lá parado, sentado, mas um homem chamado Jesus veio até mim, colocou um cuspe no chão, fez um barro, colocou nos meus olhos, eu fui no tanque de Siloé, lavei os meus olhos e comecei a enxergar. Aí os fariseus falaram assim: você é um discípulo. Eles ficaram muito bravos porque eles não tinham mais argumentos, né? Porque eles não gostavam de Jesus. E aí eles mandaram ele sair do sinédrio e ele estava lá, ó, tá vendo os fariseus expulsando ele lá do sinédrio. E aí ele foi para a rua, estava andando e de repente Jesus se aproxima dele. Ele conhecia Jesus? Até o momento não, porque ele não tinha visto ainda, né? Só ouvido. E aí Jesus perguntou para ele assim: o que foi que aconteceu com você? Aí ele contou toda a história, né? Que aí ele foi curado, os fariseus chamaram e ele estava ali agora, né? E Jesus perguntou para ele: você acredita no Filho de Deus? E aí o cego falou assim: mas quem é o Filho de Deus para que eu acredite? E Jesus falou assim: sou eu sou o Filho de Deus. E aí Jesus trouxe a luz para a vida dele. Ele estava cego. Jesus trouxe para a vida do cego a luz e ele começou a enxergar. Olha só o que está escrito lá em João 9,39. Depois eu vou explicar o versículo. Disse Jesus: eu vim a este mundo para o julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Eu vou explicar então. Jesus usou uma figura de linguagem. Então ele usou dados, vamos dizer assim, fatos reais,
Porque ele fala assim, a fim de que os cegos vejam. Isso é um fato real. De tipo, do cego de verdade, o cego de verdade vai ser curado e vai enxergar. Jesus usou uma figura de linguagem, uma comparação. Então, o fato real, que Jesus veio para curar quem era cego, para que volte a enxergar, né? Mas os que vêm se tornem cegos é no sentido espiritual. Pessoas como os fariseus, que não queriam acreditar que Jesus era o Filho de Deus. Então, como eles não queriam acreditar que Jesus era o Filho de Deus, é como se eles fossem cegos espiritualmente. Entendeu? Então, muitas vezes, por isso que a gente tem que ler a Bíblia e ficar pensando. Porque às vezes Jesus falava usando coisas reais, concretas, e às vezes falando de coisas espirituais. Entendeu? Então, essa é uma escolha que a gente tem. Quando a gente aceita Jesus é a luz. Então, como Ele mora no nosso coração, nós também vamos ser luz nas trevas. Mas quando a gente não aceita Jesus e a gente decide ficar sem Ele, a gente permanece nas trevas. Então essa é uma escolha que a gente tem para fazer na nossa vida. Ontem a gente falou sobre na IBF, sobre a escolha de aceitar Jesus, né? E eu acredito que todos vocês já aceitaram, sim, né? Mas vocês podem usar essa história para falar de Jesus para os seus amigos. Vamos orar então? E depois vocês querem brincar um pouco ou não? A gente vai escolher, mas vamos orar. Aí o tio vai desligar ali a filmagem. Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor me ensinou a Tua palavra. Me ajude a ser luz, assim como o Senhor também é. E que as pessoas ao meu redor vejam o Senhor Jesus na minha vida. Em nome de Jesus, amém.